Daí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, hoje nós vamos trabalhar a aula 75. Eu sou o professor Valdinei e também trata a aula 75 do gênero reportagem. Olha só, os objetivos da nossa aula hoje é o seguinte: diferenciar os temas possíveis nas reportagens, entender a finalidade da produção, inferir informações implícitas e explícitas no gênero reportagem, identificar a importância de adequar a língua ao público e vamos diferenciar a concordância verbal e nominal, beleza? Pessoal, olha só lembrando que na aula anterior, na aula 74, nós vimos na aula que o gênero reportagem traz informações de forma mais detalhada que a notícia, podendo conter em sua estrutura trechos de entrevistas, gráficos, fotografias, dentre outras coisas, né? Nós vimos também que a estrutura de uma reportagem não segue um padrão rígido, né? Ela é bastante variável. O autor pode, inclusive, dar sua opinião sobre o tema escolhido, assumindo assim uma linguagem de caráter mais pessoal e subjetiva que outros textos, beleza? Então, olha só, nós vamos agora ler um trecho da reportagem As Meninas que Estão Mudando a Escola, que é a mesma reportagem da aula 74, que diz o seguinte: dominação que parece natural. Aqui é um subtítulo. De tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas. E é por isso que é tão difícil acabar com o machismo. A ideia de que os homens podem fazer o que quiserem com as mulheres está tão enraizada que muitos até se sentem encorajados a encarnar esse padrão. O machismo se manifesta, sobretudo, nos comportamentos cotidianos. Quando essas situações ocorrem, a chance concreta para discutir está diante de todos, afirma Maria Helena. Pessoal, então olha só, um tema bastante importante, né? Por isso que nós fizemos a escolha por esse tema, e agora vocês têm uma atividade 1, que é para a gente começar já quebrando a cabeça, rachando a cuca. Olha só, releia. De tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das construções sociais mais poderosas. Olha só, segundo este trecho da reportagem, por que é difícil acabar com o machismo? Pessoal, reflete lá, pensa um pouquinho, pensa na reportagem, nos seus conhecimentos e tempo para vocês responderem.
Voltamos, galera. Vamos lá, então? Vamos ver a resposta da nossa atividade 1. Segundo este trecho da reportagem, por que é difícil acabar com o machismo? Espero que vocês tenham feito algumas reflexões para a gente chegar à seguinte resposta. Porque em nossa sociedade, o machismo passa por um processo de naturalização. Infelizmente, ele acontece em pequenas atitudes que muitas vezes não são percebidas. Às vezes a gente faz algumas brincadeirinhas, alguns comentários que são extremamente machistas e nós não percebemos, beleza? Pessoal, para a gente continuar quebrando a nossa cabeça, quebrando a cuca, temos agora um quiz. E aí diz o seguinte para vocês, o subtítulo Dominação que parece natural, que dá início ao trecho da reportagem transcrita aqui, refere-se. E vocês têm 4 alternativas. A letra A diz o seguinte, a dominação que as mulheres estão exercendo nos dias atuais em áreas antes dominadas pelos homens. Letra B, a naturalização do domínio que as mulheres exercem dentro das escolas. A letra C, ao machismo que está enraizado na sociedade e é demonstrado em atitudes cotidianas. E a letra D, ao padrão exigido pela sociedade, beleza? Dominação que parece natural refere-se a, e vocês respondem daqui uns minutinhos, nós já voltamos. Tempo para vocês. Voltamos, galera. Vamos lá então ver a resposta do nosso quiz. O subtítulo Dominação que parece natural, depois da gente ler e analisar, esse título se refere letra A, B, C ou D. Quem respondeu a letra C acertou. A letra C diz o seguinte, refere-se ao machismo que está enraizado na sociedade e é demonstrado em atitudes cotidianas. Beleza? Pessoal, olha só, agora a gente tem aqui uma definição para vocês de reportagem e para a gente pensar um pouquinho sobre os temas que as reportagens trazem. Então você precisa saber que as reportagens, independente do meio e do veículo que serão publicadas, podem tratar de temas variados. Geralmente, os assuntos tratados são de interesse do público em geral ou de algum grupo específico, podendo ser, olha só, temas sociais, temas políticos, econômicos, históricos, dentre outros. Pessoal, os temas das reportagens, eles podem ser os mais variados possíveis, né? Isso vai depender muito do contexto social que uma determinada sociedade está vivendo. Por exemplo, em tempos de pandemia, é muito comum a gente ver reportagens, né, assistir ou ler ou escutar reportagens que falem sobre a doença aí que está nos atingindo sobre o coronavírus, beleza? Pessoal, olha só, a reportagem, a finalidade e a linguagem que a gente usa na reportagem. A finalidade de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões para o mesmo fato, informando, orientando
e contribuindo para formar sua opinião. A linguagem utilizada nesse tipo de texto, ela é objetiva, dinâmica e clara, que se caracteriza como uma linguagem acessível a todos os públicos, mas pode variar de formal para mais informal, dependendo do público a que se destina. Embora seja impessoal, às vezes é possível perceber a opinião do repórter sobre os fatos ou sua interpretação. Pessoal, no gênero reportagem, é muito comum que o repórter, quando escreve, coloque de alguma forma, seja pela seleção do conteúdo, das entrevistas, dos gráficos, seja de forma direta a opinião que ele vai dar para o leitor, beleza? Olha só, agora nós temos mais uma atividade, atividade 2, que diz o seguinte: o trecho da reportagem que lemos foi publicado na revista Nova Escola, que tem como público-alvo os professores. A qual outro tipo de público o tema da reportagem, que é o machismo dentro das escolas, poderia interessar? Explique sua resposta, beleza? Galera, tempo para vocês, quebra a cabeça, racha a cuca, nós já voltamos. Voltamos, galera. Vamos lá? Vamos ver a resposta da nossa atividade 2. O trecho da reportagem que lemos foi publicado na revista Nova Escola, que tem como público-alvo os professores. A qual outro tipo de público essa reportagem poderia interessar? Olha só, pessoal. Provavelmente, esse tema pode interessar a um público em geral, a várias pessoas, mas principalmente a jovens estudantes e professores, já que o tema ele foi abordado dentro da escola, beleza? Olha só, nós temos agora um quiz para vocês, o quiz número 2. Os trechos da reportagem que lemos indicam que o tema dela, letra A, o tema dela é político, porque a questão do machismo só irá se resolver com leis criadas pelos políticos. Será? Letra B, o tema dela é social, pois questões que envolvem preconceito de qualquer espécie são produtos da sociedade. Letra C, é um tema histórico, porque essa questão vem de muito tempo no Brasil. E a letra D é um tema econômico, porque está relacionado ao fato da mulher ter que sair para trabalhar. Beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos.
Voltamos, galera. Olha só, a pergunta do quiz dizia o seguinte: os trechos da reportagem que lemos indicam que o tema dela, e aí vocês tinham as opções: político, social, histórico ou econômico. Quem respondeu a letra B é social, pois questões que envolvem preconceito de qualquer espécie são produtos da sociedade, beleza? É óbvio que a política pode se envolver, a questão histórica também é importante, o econômico aqui talvez não, beleza? Então é social, letra B. Olha só, agora nós temos mais uma atividade, a atividade 3. Releia um trecho da reportagem. Quando essas situações ocorrem, a chance concreta para discutir está diante de todos, afirma Maria Helena Vilela. Você diria que a linguagem empregada está no padrão? Vamos lá, galera, vamos pensar. Primeira alternativa, no padrão formal da língua portuguesa, porque é acessível a um público específico, a um público limitado. Ou a segunda alternativa que diz o seguinte, que é um padrão informal da língua portuguesa, pois é acessível ao público em geral. Beleza? Pensa lá, quebra a cabeça, nós já voltamos. Daí, galera, resolveram então a atividade 3. Olha só, ele tinha um trecho da reportagem e pedia para que vocês identificassem se a linguagem utilizada está no padrão formal da língua portuguesa ou no padrão informal da língua portuguesa. E a resposta é no padrão informal, pois é acessível a um público mais amplo, um público em geral, beleza? Para ser um português padrão formal, ele teria que ser mais específico, uma linguagem mais técnica, alguma coisa assim, beleza? Pessoal, agora a gente vai relembrar com vocês um assunto, um conteúdo que vocês já estudaram em anos anteriores, que é a questão da concordância, concordância verbal e concordância nominal. Na gramática da língua portuguesa, quando pensamos na harmonia entre as palavras, há dois princípios muito importantes. A concordância verbal, que é a relação estabelecida entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural, beleza? E o outro princípio, que também é importante, é o da concordância nominal. É a relação que se estabelece entre as classes de palavras. Se baseia na relação entre um substantivo, ou um pronome, um numeral substantivo, e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo. Artigos, adjetivos, pronomes, numerais, enfim. Basicamente, ocupa-se da relação entre nomes. Pessoal, é importante a gente lembrar
que quando a gente trata da concordância verbal e nominal, a concordância verbal ela é mais estigmatizada na oralidade, né? Então, se eu sou professor e chego para vocês e falo, nós foi, você coloca a mão na cabeça, meu Deus, como é que pode um professor falar nós foi, porque está errado, primeira com terceira pessoa, está misturando, está estranho isso. Agora, se eu falar, fechem as janelas, pouquíssimas pessoas vão perceber que eu falei as janelas. Ou seja, na oralidade, a concordância verbal acaba sendo mais estigmatizada, sofre mais preconceito. Lembrando que na oralidade, havendo comunicação, está valendo. Já no texto escrito, os erros, tanto as janela como nós foi, o erro é grave igual, tem a mesma gravidade, beleza? Olha só, pessoal, agora nós temos mais uma atividade 4 para vocês. Leia atentamente as frases retiradas da reportagem e escolha aquelas que os termos destacados fazem parte da concordância nominal. Atividade simples, pessoal, é só vocês observarem se nessas partes que estão destacadas existe algum verbo. Se existe verbo, provavelmente está se tratando de concordância verbal, se não, concordância nominal. Olha só, temos lá a primeira alternativa, as meninas que estão mudando a escola. A segunda, as meninas que estão mudando a escola. Opa, professor, tem um erro aí, é a mesma? Não. Aqui em cima, as meninas e estão, está sublinhado. Na segunda, as meninas, somente as meninas. A terceira alternativa, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela. A quarta, a chance concreta para discutir. E a quinta, que os homens podem fazer o quê? Pessoal, pensa, observem bem o que está sublinhado, o que está em negrito, nós já voltamos com a resposta, beleza? Voltamos, galera. Vamos lá, então, ver qual é a resposta ou as respostas da nossa atividade 4.
Vamos lá? Leia atentamente as frases retiradas da reportagem e escolha aquelas que os termos destacados fazem parte da concordância nominal. A primeira alternativa, as meninas que estão mudando a escola, a gente sabe que as meninas é um artigo e um substantivo e estão é verbo. Trata-se então de concordância verbal. A segunda alternativa, que é uma das nossas respostas, diz lá as meninas que estão mudando a escola. As, artigo feminino plural, meninas, substantivo feminino plural. A próxima também era uma que vocês deveriam ter marcado como concordância nominal, as pequenas atitudes exemplificadas. Vejam que está tudo no plural, no feminino e no plural. E a próxima, a chance concreta, também está no feminino e no singular, beleza? E a última alternativa, os homens podem, homens substantivos, podem é verbo, concordância então verbal, beleza? Pessoal, nós temos mais uma atividade agora, atividade 5, mamão com açúcar, tranquilinho para vocês resolverem. Qual alternativa apresenta um problema de concordância? Aqui talvez vocês precisem refletir e pensar um pouquinho sobre o que nós já vimos nessa aula. A letra A diz o seguinte, a sala e os quartos estavam desarrumados. A letra B, perdi a primeira e a segunda aulas. A letra C, visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. E a letra D, discutimos um e outro caso inexplicável, beleza? Qual alternativa apresenta um problema de concordância? Até daqui a pouco, tempo para vocês. Voltamos, galera. Vamos lá então ver qual é a resposta ou as respostas da nossa atividade 5. Qual alternativa apresenta um problema de concordância? É uma só. Vamos ver, galera?
a letra C. Vamos tentar entender um pouquinho por que não é a A, nem a B e nem a D. Pessoal, nesse caso, quando o adjetivo aparece depois dos substantivos a que ele se refere, a concordância é feita ou com o mais próximo ou com ambos. Então aqui, a sala e os quartos desarrumados, concordando com quartos. Perdi a primeira e a segunda aulas, a concordância com os dois, numeral. A terceira, visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Pessoal, aqui teria que ser ou raros, para concordar com os dois, ou ainda, se fosse somente quadro, poderia ser raro, beleza? E a última, discutimos um e outro caso inexplicáveis, a concordância com um e outro. Beleza, galera? Olha só, agora nós temos uma questão do Enem. Você que está se preparando para o Enem, você que está estudando, querendo fazer vestibular e sabe da importância que o Enem tem, o Aula Paraná preparou para vocês algumas questões que vão abordar assuntos pertinentes ou questões que a gente tirou lá do Enem de anos anteriores. Olha só, atividade 6 é uma questão do Enem de 2014. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por... E aí é o seguinte, viva a nova TV. E aí tem um texto. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer. Quando quer, a segunda tela é um tablet ou smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência preparado para essa revolução? Pessoal, a letra A aqui diz o seguinte, estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. A letra B, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. A letra C, transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. A letra D, renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. E a letra E, a última alternativa, minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Pessoal, essa é uma questão do Enem. Vocês precisam, então, pensar e repensar a resposta. É importante para vocês. Tempo para vocês quebrarem a cabeça, nós já voltamos com a resposta.
Então, galera, voltamos então com a questão do Enem, atividade número 6. Olha só, nós temos aqui o enunciado que dizia o seguinte: o texto, esse texto aqui, introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por... E aí nós tínhamos 5 alternativas. Quem escolheu, quem marcou a alternativa B, acertou. Contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Pessoal, lembre-se que questões de múltipla escolha, quando vocês têm 5 alternativas, é muito comum vocês ficarem em dúvida entre 2 ou 3 questões que podem estar certas ou 2 ou 3 questões que vocês têm certeza que elas estarão erradas. É sempre bom vocês lembrarem disso, que isso vai ajudá-los a eliminar as questões que são erradas, né? 2 ou 3 estão totalmente erradas, são absurdas, e 2 ou 3 podem ser possíveis de resposta, beleza? Pessoal, olha só, a nossa aula de hoje, né, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? O que nós vimos na nossa aula de hoje? Compreendemos que o gênero reportagem pode ter um importante papel social. Vimos também, lemos e interpretamos trechos de uma reportagem sobre o feminismo, um assunto tão importante na nossa sociedade. Compreendemos que a linguagem da reportagem deve ser adequada ao público consumidor, né? Então, cada reportagem tem um tema e esse tema interessa a um determinado público. E a linguagem utilizada deverá estar sempre casado com esse público. Entendemos a diferença entre concordância nominal e concordância verbal. Na verdade, nós já vimos isso anteriormente e estamos relembrando agora sobre a concordância verbal e nominal. E percebemos que o gênero reportagem pode ser uma questão do Enem, né? Nós vimos agora na última atividade que pode ser uma questão do Enem, beleza? Galera, eu sou o professor Valdinei, agradeço pela atenção de vocês, até a próxima.